Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bom, nós já vimos muitos códigos. Você deve estar se perguntando, como é que eu consigo elaborar mais algumas condições, colocar um pouquinho mais de inteligência dentro dos nossos algoritmos? Isso é um trabalho para os operadores lógicos, que é o que a gente vai ver hoje. Tá curioso? Então vem comigo. Nós já vimos o se, o se não, o enquanto, o para, o faça enquanto. Todos eles têm alguma condição lógica envolvida para que eles sejam executados. Lembra lá no se que a gente precisava ver uma condição booleana, se era verdadeiro ou falso? E a gente fazia um teste se era menor ou igual, maior ou igual? Bom, se a gente precisar de mais coisas, conjugar, ou seja, juntar informações diferentes para testar essas informações naquela condição. Isso é um trabalho para os operadores lógicos, que é o que a gente vai ver hoje. É a inteligência por trás da lógica. Essencialmente, nós vamos ver três operadores hoje: o e, o ou e o não. Está preparado? Então vamos lá. Na realidade, as operações ou instruções condicionais, como o se e o se não, eles testam uma condição booleana. Eles dão uma opção. Se aquilo for verdade, um bloco de código é executado. Mas a realidade é um pouquinho mais complexa do que um simples se. Eu preciso, às vezes, testar várias coisas, várias opções. E isso só é possível porque nós temos um conjunto de outros operadores, não só os relacionais e não só os aritméticos, que é o que a gente já viu nas videoaulas anteriores. Nós precisamos usar os operadores lógicos. São operadores que fazem uma conta lógica dada algumas condições. E o primeiro que a gente vai ver é o i. O i é um operador chamado operador de conjunção. Que é isso? Ele vai testar se uma condição é verdade e outra também é verdade. A regra de ouro é: um operador i só vai gerar por completo uma verdade se as duas condições forem verdade. Isso que a gente chama de tabela lógica ou tabela verdade do operador i. A anatomia do i segue a seguinte questão. Basicamente, muitos operadores têm o que a gente chama de operandos. Ou seja, por exemplo, a soma, ele tem dois operandos. Ele recebe um valor à esquerda e um valor à direita. Por exemplo, se eu quiser somar dois números, 4 e 5, por exemplo, eu faço 4 mais 5. Isso também acontece com os operadores lógicos. No nosso exemplo, o operador i recebe dois operandos, uma instrução anterior e uma instrução posterior. E para avaliar um operador lógico i, eu preciso avaliar cada um dos seus operandos individualmente. Eu preciso saber se o primeiro operando é verdade ou falsidade. E eu também preciso saber se o segundo operando também é verdade ou falsidade. Para determinar se esse conjunto de operações é verdade, eu sigo a nossa tabela verdade. Se a primeira condição, vamos chamar ela de condição A, ela for verdade, e a condição B também for verdade, então o resultado completo desse nosso operador i vai ser verdade. Eu costumo dizer que numa operação i só é verdade se tudo for verdade. Bacana? Por outro lado, se uma condição for verdade e a outra falsidade, por completo essa condição vai ser falsa. O caso análogo também segue a mesma ideia. Se a primeira condição for falsidade e a segunda for verdade, a condição completa vai ser falsa. E por fim, a nossa tabela verdade é:
caso a primeira condição seja falsa e a segunda condição também seja falsa, a proposição, ou seja, a conta completa, vai ser falsa. Basta uma falha para que o operador i sempre gere uma falha. Vamos para o código? Para a gente ter uma noção mais prática de como isso funciona, vamos codificar isso aqui. Vamos lá. Eu vou criar um código para representar esse nosso exemplo, tá bom? Então vamos lá. Novo arquivo. Já vou salvar ele aqui nos nossos diretórios, no curso de Portugal. Exemplo, operador i. Eu vou escrever testando operador i. E eu vou ler dois atributos, nota e frequência, ok? Então, vou criar uma variável real chamada nota e uma variável inteira chamada frequência. Escreva, digite a nota do aluno. Escreva, digite a frequência do aluno. E vou precisar ler esses valores. Então, leia a nota e coloque na variável nota. A gente já está cansado de fazer isso no nosso curso. E leia a frequência. E vou colocar aquele se. Se nota maior do que 7.0. E no Portugal, o operador i é representado pela própria letra i. Por isso que ficou vermelhinho. Frequência maior do que 75. Eu vou escrever aprovado. E vou colocar um senão. Se não, escreva reprovado. Vamos testar nosso código? Então vamos lá. Primeiro, é sempre interessante fazer o exercício do teste mental. Olha para o código e testa mentalmente quais condições vão acontecer. Por exemplo, vamos imaginar que eu digite a nota igual a 6, ok? Sempre que eu chegar aqui nessa instrução aqui, ele vai perguntar, nota é maior do que 7? Isso aqui não é um operador relacional? E a gente já viu que todos os operadores relacionais, maior que, menor que, diferente, igual, igual, retornam um valor booleano, ou seja, retornam um valor verdadeiro ou falso. Lembram disso? Se eu digitar a nota 6, 6 é maior do que 7? Não é, é falso. Então, eu vou para nosso slide. Se ele for falso, olha só, na primeira condição é falso. Então, se a segunda for verdadeira, o resultado completo ainda assim é falso. Então, no nosso exemplo aqui, se eu digitar a nota 6 e a frequência eu digitar 80, essa primeira instrução vai retornar falso e essa segunda instrução vai retornar verdadeiro. No operador i, eu pergunto, se eu tenho uma falsidade e uma verdade, qual é o resultado? Falsidade. E aí vem a mágica da programação. Se tudo isso aqui for falso, o que é que acontece com o se? Ele não executa a linha aqui embaixo. Ele vai executar o se não. Entenderam? Vamos debugar o nosso código. Vou colocar nota aqui para a gente visualizar e vou colocar frequência também. E vou visualizar. Ok? Então vamos lá. Para debugar, ou seja, para depurar o nosso código, executar linha após linha, eu vou clicar nos nossos sapatinhos. Escreva testando operador i. Imprimir no nosso console. Variável real. Não tem nenhum valor atribuído. Variável inteiro frequência. Nenhum valor atribuído. Digite a nota do aluno. Leia. Vou digitar a nota 8. Dar um Enter para ele armazenar. Olha aqui no cantinho a nota 8 atribuída.
escreva, digite frequência do aluno. Tá aqui. Leia a frequência do aluno. Vamos digitar 85. Aí a pergunta é: nota é maior do que 7? Esse pedaço do código que está sendo testado, a nota é maior do que 7? Sim ou não? Sim, correto? 8 é maior do que 7. Isso quer dizer o quê? Que essa instrução, essa parte da condição e cada parte do i é de fato avaliado. Então, eu vou executar a avaliação de nota maior do que 7. Qual o valor de nota? 8. 8 é maior do que 7? Verdade. E frequência é maior do que 75? Sim, correto? Porque a frequência atual é 85. E é verdade que ele é maior do que 75. Então, nós temos uma verdade e uma verdade. Vamos voltar para a nossa tabelinha, que é chamada tabela verdade? Vamos lá. Quando eu tenho na primeira condição uma verdade e na segunda condição outra verdade, o que acontece com o resultado de verdade e verdade? O resultado é verdade. O que isso significa no nosso código? Vamos voltar lá. Verdade e verdade. Tudo isso é uma verdade. E aí a gente volta para o se. Se eu tenho uma condição completa verdadeira no bloco se, o que acontece? Ele executa a primeira parte. Então, ele vai escrever, espera-se que ele escreva aprovado. Vamos ver? Aprovado. Então, nós testamos a primeira condição. Vamos testar a outra? Vamos lá. Clicando nos sapatinhos aqui, escreva testando o operador i, nota real, frequência inteira, digite o valor da nota do aluno. Quando eu aperto aqui, ele está esperando eu digitar. Vou digitar um 6,5. Executo escreva a frequência, digite a frequência e executo leia. Está esperando eu digitar a frequência. Vou digitar 100. Qual o valor de nota? 6,5. Qual o valor da frequência? 100. E aí eu faço novamente a pergunta. Nota é maior do que 7? Não, nota é menor do que 7. E frequência é maior do que 7,5? É verdade, a frequência é 100 e 100 é maior do que 75. Resultado disso, aqui é falsidade ou falso e aqui é verdade. Vamos voltar para a tabela verdade? Vem comigo. Quando eu tenho uma falsidade na primeira condição e uma verdade na segunda condição, o resultado completo é falso. E quando eu tenho um se que a condição é falsa, o que acontece, pessoal? Ele não executa o bloco interno. Vamos ver no código? Olha só. Isso aqui é falso. Isso aqui é verdade. Falsidade e verdade. Resultado é falso. Em um se, quando a condição interna é falsa, ele não executa o bloco do se. Ele executa o bloco do senão. Vamos ver acontecendo? Executou, reprovado. Entenderam? Então, isso independe a quantidade de condições. O i ele pode ser concatenado. Ou seja, eu posso colocar vários i's aqui, ó. I alguma coisa, i alguma coisa, i alguma coisa. Ele só vai retornar verdade, e isso é a regra de ouro do i. Se todas as condições, ou seja,
todos os operandos forem verdade. Ficou claro? Bom, mas não adianta nada você ficar só olhando para o meu código. Eu convido vocês a baixarem esse código ou replicarem no seu Portugal e começarem a testar com uma, com duas, com três condições do operador I. Esse foi o primeiro operador lógico. Exercitem. Só isso vai fazer vocês aprenderem esse operador. Bacana? Então, até a próxima. Valeu!